dia a todos. É uma alegria muito grande estarmos aqui mais uma vez, procurando trazer o roteiro do Evangelho para a nossa vida, porque é para isso que nós estamos aqui na Terra, para procurarmos a melhor maneira de aplicarmos o Evangelho na nossa vida, para sermos felizes agora, hoje. E o tema que nós vamos abordar hoje, eu já comentei aqui, outros palestrantes já falaram, mas eu tenho a convicção que é um tema muito importante. E essa convicção vem pela observação de quantas vezes Jesus abordou esse tema em momentos muito específicos, muito importantes da trajetória do Mestre. É a respeito do perdão. Eu comecei a falar na semana passada, aí o palestrante chegou, mas então nós vamos hoje dar sequência neste tema. Qual é a maior dificuldade nossa em perdoar? Em geral, vem a partir de um sentimento que é muito comum quando nós nos sentimos feridos, magoados, injuriados. E é aquela impressão, aquela sensação de que nós somos vítimas que não merecíamos passar por aquilo. Eu não sei se existe a palavra vitimização, né? Não foi o dicionário conferir. Mas é o que nós comumente fazemos. Nós nos colocamos como vítimas injustiçadas. A partir desse sentimento, aí fica muito difícil perdoar. Porque nós consideramos assim, eu não merecia passar por isso. Isso que estão fazendo comigo é uma grande injustiça. Isso que essa pessoa falou, fez, é algo que eu não mereci. Colocando dessa forma, fica muito difícil perdoar. Como é que eu vou perdoar? Parece que perdoando, eu estou corroborando, eu estou concordando com algo errado, que é a injustiça que me foi inferida, que me foi proporcionada. Aí não perdoa. Não perdoa. Então vamos primeiro tentar analisar este sentimento de sermos vítimas. Então eu pergunto, será que na justiça divina existe alguém sofrendo algo que não mereça? Se nós considerarmos que alguém está padecendo uma prova e esta pessoa não devesse passar por aquela prova, tem alguma coisa errada na justiça divina. É claro que eu não me refiro a questões de menor importância, né? Se eu peguei um resfriado, porque me descuidei de temperatura, de agasalho e assim por diante, eu vejo isso como uma contingência da matéria que a gente vive, né? Se eu estou andando com o celular, né, como a gente vê muita gente hoje, a pessoa vai caminhando e digitando e dá uma topada na parede, e depois a pessoa não vai querer achar que isso é um resgate de outra encarnação, né? Isso foi um descuido por falta de atenção. Mas todos os aspectos importantes da vida que nos acontecem, nós precisamos considerar que há algum significado para aquilo. Ninguém passa uma dor grande, ninguém atravessa uma prova desafiadora por um acaso. Esse acaso não existe. Então, por que é que nós temos que lidar com tantas situações difíceis, com pessoas que nos machucam, que nos magoam? Em geral, nós espíritas gostamos sempre de colocar a culpa
nas vidas passadas. De certa forma, isso faz sentido, né? Considerando que hoje, com todas as informações que já temos, com tantos livros esclarecedores, com a liberdade de frequentarmos a religião sem qualquer constrangimento, com o acesso dos meios de comunicação da mídia, que a gente pode ouvir Haroldo Dutra Dias, Divaldo Franco, todos os palestrantes, né, de destaque, a gente pode ouvir de graça no celular, na televisão, onde estivermos. Com esse manancial de riqueza de informação que nós temos, ainda assim, nós ainda praticamos uma série de imperfeições, de atos indevidos e assim por diante. Imaginemos nas encarnações anteriores. Então, às vezes as pessoas me perguntam assim: será que eu tenho algum obsessor comigo? Eu digo: não. Não é será. Com certeza. Com certeza. E eu falo assim: será que eu tenho um? Eu falo: não. Um monte. Quem hoje nós queremos chamar de obsessores, cruéis, vingativos, né? São as pessoas que nós prejudicamos ontem e ainda não nos perdoaram. Então, é claro que todos nós temos muitos equívocos do passado a se apresentar no presente. Então, diante dos nossos desafios, seguramente uma parcela expressiva daquilo que nós passamos, dos ataques que sofremos, das injúrias que nos são infligidas, são situações do passado a se apresentarem no dia de hoje. É curioso que no Evangelho também está lá, né? Causas atuais anteriores das aflições. E nos diz que a grande parte das nossas atuais aflições tem sua origem na presente encarnação. Então, mesmo considerando a extensão dos nossos erros, das nossas falhas em encarnações passadas, é bem interessante pensarmos nisso, que a maior parte dos desafios que nós vivenciamos aqui tem sua origem na presente encarnação. Por situações que nós criamos ou que nós não evitamos, nós estamos lidando com o resultado do plantio que nós fizemos. A semeadura é livre, a colheita obrigatória. Mas ainda assim, independente das adversidades do passado, dos conflitos que nós criamos, muitas vezes ainda vivenciamos desafios que servirão para nosso aprendizado futuro. Determinadas experiências que nós vivemos são extremamente importantes para melhorar a nossa capacidade de compreensão do semelhante. Recentemente eu vi uma declaração do padre Marcelo Rossi que me chamou muito a atenção, né? Acredito que a maioria sabe que o padre Marcelo Rossi faz tratamento, né? E teve um período muito crítico de depressão. E ele ficou muito magro, né? Padeceu bastante. E aí eu vi ele dando uma entrevista e que a repórter perguntou, foi até quando ele esteve aqui em Londrina, né? Ele foi no shopping Catuaí fazer autógrafo, né? E em um dia ele atendeu mais de 800 pessoas. Depois eu soube que a fila começou a se formar antes do shopping abrir, dava voltas no estacionamento. E eu conversei com uma das pessoas que foi das últimas que ele atendeu. Ele falou: me impressionou o bom humor dele. Ficou ali mais de 5 horas atendendo as pessoas, né? E todas com a mesma atenção. E aí o padre Marcelo Rossi disse que ele já estava se tratando da depressão
mas que ele ficava se perguntando como que isso foi acontecer comigo, né? Eu dedico minha vida com sinceridade ao trabalho do bem, todo o meu tempo é para servir as pessoas e fazer os cultos, né? Como que isso foi acontecer comigo? Até que ele se deu conta que um dia ele formulou a pergunta correta: o que é que eu tenho que aprender com isso? Por que isso está acontecendo? Qual o significado? E aí, com o passar dos meses, formulando aquela pergunta, ele percebeu que ele precisava daquele aprendizado para melhor compreender as pessoas com transtornos psiquiátricos, psicológicos. E eu admirei a honestidade dele na entrevista, porque ele disse assim, que antes da depressão dele, as pessoas vinham conversar com ele, dizendo que tinha depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar, e ele tinha boas palavras, mas que lá no íntimo ele não dava muita importância para aquilo. Ele pensava que se a pessoa se esforçasse mesmo, que se a pessoa se dedicasse na religião e tudo mais, que ela superaria. E quando ele teve que se tratar, ele percebeu que é um transtorno do organismo, né? Bioquímico, falta de neurotransmissores, ausência de dopamina, serotonina. E com o passar do tempo, com a ajuda espiritual, psicológica e a medicação, é possível a pessoa se equilibrar. Daí ele disse que depois dessa experiência, quando alguém chegava para ele e dizia assim: Padre Marcelo Rossi, estou com depressão, ele abraçava a pessoa e, dizendo as mesmas palavras de antes, mas com outra energia, ele dizia: vamos confiar em Deus, fazer o tratamento, e você vai superar. Mas aí a energia, a compreensão dele era outra. Então, muitas vezes nós passamos situações aqui que não são nem resgate do passado, que não são colheitas, semeaduras equivocadas dessa encarnação, mas que são aprendizados necessários para que nós nos tornemos espíritos melhores. Como Haroldo Dutra Dias fala, os espíritos superiores não são de açúcar, não são uma imagem frágil, né, de alguém que ficou sempre afastado dos conflitos do mundo. Os espíritos são superiores porque eles conquistaram a superação das suas próprias limitações na forja diária dos desafios. Os espíritos superiores são capazes de visualizar, perceber, auxiliar nas situações mais complexas, porque eles passaram por aquilo e superaram aquela dificuldade em si mesmos. E aí eles são capazes de ser muito úteis. Então, voltando ao tema de hoje, que é o perdão, não existe ninguém padecendo uma dificuldade aqui sem que haja um propósito. Isso já nos auxilia muito no caminho do perdão, porque vamos excluir este sentimento de nos sentirmos vítimas. Não há vítimas das leis divinas. Há cada um colhendo o que plantou, ou vivenciando experiências para o seu aprendizado. Também é importante lembrar que mesmo na conjunção do mundo material com as suas imperfeições, nós só prestamos atenção quando somos prejudicados. Mas em uma análise ampla, os bons espíritos têm maior cuidado conosco. A respeito desse sentimento de injustiça, certa vez eu estava voltando para Londrina de viagem, dirigindo no carro, e num posto policial havia um guarda que estava conversando com um caminhoneiro. E eu diminuí a velocidade e o guarda olhou para mim, eu diminui um pouco mais e fiquei olhando para ver se ele mandava eu parar ou não. E
com toda a minha atenção ali, ele não me fez nenhum sinal. Eu continuei a viagem. Passados alguns dias me veio uma multa porque eu havia cometido uma infração gravíssima, que era não haver parado após solicitação de um agente da polícia rodoviária. Eu ainda fiquei revendo, a cena. Falei, olha, ele ficou olhando para mim, mas eu, salvo alguma piscada, alguma coisa assim, eu não vi sinal nenhum para parar. Mas eu fiquei furioso. Porque eu falei, olha, isso foi uma injustiça. Ele não fez sinal nenhum. Eu diminuí a velocidade. Estava em frente ao posto de polícia. Mas eu fiquei transtornado, já prometi que vou entrar com recurso. Isso eu poderia ter. Mas depois me acalmei, Falei, bom, o que é que eu falo lá na palestra mesmo, Pra gente se serenar, orar, Por isso que eu assisto as minhas palestras, Falando, nossa, olha, é que eu tenho a compreensão que tudo isso aí é a minha proposta, Mas tanta coisa para aprender que eu falo. Aí eu fiquei ouvindo aquilo e pensando. Aí tive uma boa sugestão dos mentores. E de fato, aquela situação me pareceu algo indevido. Que não teve maiores consequências, Não tinha nenhum ponto na carteira e paguei por desconto. Poderia ter recorrido. Mas a gente sempre tem que pensar, como o Haroldo Dutra é juiz de direito, E ele fala assim, olha, pensa bem antes de entrar com qualquer ação na justiça, porque ainda que você ganhe, o que você tinha em mente tem um custo. Tem um custo do seu tempo, tem o seu desgaste pessoal, não é só o dinheiro que está em jogo, tem um cenário. Então pensa bem, se for realmente importante para você, e você aceitar que nunca vai sair do jeitinho que você queria, vá em frente às situações que realmente são necessárias. Mas dependendo do contexto envolvido, pense bem. Coloque na conta a energia, o tempo, as preocupações que advirão da sua iniciativa. E eu pus no papel e para mim achei que não seria o caso. E fiquei ponderando também, quantas vezes por dia a gente comete pequenas infrações sem determinação para cometer, Quantas vezes o sinal está verde, a gente vê que vai dar tempo de passar, aí fica amarelo, continuaria dando tempo, o cara da nossa frente diminui a velocidade, e a gente fica naquele limiar, não sabe se para em cima da faixa, segue adiante, e quando a gente passou, está vermelho. Ou a gente, numa ultrapassagem, acaba usando um pouco da faixa dupla, ou a gente extrapola a velocidade, ou a gente para 10 centímetros ocupando a entrada de uma garagem. Aí eu fiquei pensando, todos os dias, de modo inadvertido, pequeninas infrações, a gente também erra. Mesmo querendo acertar. Agora eu só deixo meu celular no mudo, Mas, quando ainda tocava o telefone, eu atendo pelo Bluetooth do carro, mas quando eu deixava, uma vez estava com meu filho, tinha 5, 6 anos na época, tocou o telefone, eu fui colocar a mão, ele falou assim, pai, você sabe que não pode ter celular e dirigir, Eu falei, claro, filho, eu só ia desligar para nem incomodar o pai. Mas a gente comete. E essa enormidade de pequenas infrações de trânsito que a gente comete, e eu não estava lembrando. Mas o que o guarda lá fez me abalou profundamente. Então a gente tem que lembrar que nós também cometemos essas circunstâncias na nossa convivência. E isso nos facilita, essa aceitação nos facilita muito o exercício do perdão. Porque tira de nós aquela circunstância,
como isso foi acontecer comigo, né? Eu não merecia. Salvo os missionários aqui presentes, todos somos ainda muito imperfeitos e todos os dias praticamos uma série de equívocos. E as pessoas nos perdoam. A gente nem fica sabendo que ofendeu. Então vamos abolir esse sentimento de vítima que nos prejudica muito. É um resquício do orgulho. E nós considerarmos, como que foram fazer isso comigo? A gente faz isso com os outros, a gente já fez. O grande caminho é, aconteceu algo muito ruim para nós, a estratégia mais inteligente é, como é que eu vou resolver isso? Ao invés de ficar superestimando, né, o problema, ao invés de ficar com aquele abalo, cultivando aquela mágoa, né, como que a pessoa foi fazer isso comigo, vamos nos dedicar à solução do problema. Recentemente eu recebi um texto engraçado, até comentei com o Glauco, que foi o seguinte: o fulano é uma história inventada, né? Mas ilustra bem o que é. O fulano chegou no médico psiquiatra e falou assim: doutor, eu estou com uma psicose que não me deixa dormir. E qual é a psicose? Quando eu estou em cima da cama, eu fico sempre imaginando que está meio escondido embaixo da cama. E aí eu vou para baixo da cama, e aí eu fico com a psicose que tem alguém em cima da cama. E aí eu não durmo. E o psiquiatra fala: realmente, é um transtorno complexo, né? Você tem que fazer várias sessões para a gente tentar resolver isso. Mas tem cura. Muito bem, qual que é a sua expectativa? Eu acredito que umas 10 a 15 sessões. E quanto é cada sessão? R$200. Puxa, vai ficar caro mas tem uma grande chance de cura. Porque seu problema é muito grave. Tá bom. Passaram-se alguns dias, o psiquiatra encontrou com essa pessoa na rua, e ele bem satisfeito, sorridente, com aquela impressão de estar bem dormido, né? E falou: e você não apareceu na consulta lá? Doutor, eu resolvi o problema por R$10. Mas como? Eu falei com um amigo meu, ele cerrou os pés da cama, e aí agora eu não tenho mais essa preocupação que vai ter gente embaixo, que tem gente em cima. E é uma coisa simples, mas mostra essa proposta de nós nos dedicarmos mais à solução do que ao problema. O problema é sério, vamos buscar uma solução séria. Esse contexto todo nos faz buscar, quando nos sentimos injuriados, magoados, que alguém nos feriu, vamos buscar a solução. Isso deve ser o nosso propósito. E como é que a gente faz, né, para vivenciar essa solução? Passa pelo perdão. Nós precisamos perdoar. Quanto maior a gravidade do problema, maior a necessidade do perdão. E o perdão diz respeito à pessoa que foi ferida. Outro equívoco comum que nos dificulta vivenciar o perdão é: mas isso não tem perdão. A pessoa não merece o meu perdão. E é um equívoco pensar assim. O perdão não é para a pessoa. O perdão é para nós que nos sentimos prejudicados. O que a outra pessoa fez, ela certamente terá que se ajustar perante as leis divinas. Pelo amor ou pela dor. Então, se a pessoa cometeu um erro qualquer, aquilo necessitará obrigatoriamente
não precisamos nós nos ocuparmos disso. A justiça divina vai cuidar de proporcionar ensejo para que aquele que errou repare o seu erro. E a reparação sempre pode ser pelo amor. Quando a gente fala amor, é agregado ao suor, ou seja, trabalharmos pelo bem. Eu não preciso reparar o mal praticado para a pessoa que padeceu. Eu preciso praticar o bem. E não é relativo àquela pessoa que me magoou, que não merece meu perdão, como a gente fala. Eu vou perdoar para que eu me liberte, para que eu saia daquela sintonia perturbadora. O perdão tem muito a ver com a saúde espiritual, emocional e física. Por que espiritual? Se eu guardo mágoa, se eu guardo rancor, se eu guardo ódio, eu faço uma sintonia com espíritos que são pessoas como nós, que se sintonizam, que se harmonizam com mágoa, com ódio, com rancor. E aí fica uma retroalimentação. Quanto mais mágoa eu tenho, mais pessoas amarguradas do plano espiritual e até do plano material estarão junto comigo. Se eu alimento propósitos de vingança, eu conseguirei companhias que se sintonizam no plano espiritual com isso. E isso faz mal. Do ponto de vista emocional também. Quem tem a mente ocupada por mágoa, ódio ou rancor, não tem espaço mental para ser feliz, para desfrutar, como eu vim vindo pela leste-oeste, e ver que as árvores estão todas floridas ali, né? Não sei se chama chuva de ouro, se chama cássia, mas é uma maravilha. Todas com aqueles cachos de flores amarelas. E eu fiquei deslumbrado com isso. Quem está com a mente perturbada não vê. E isso traz problemas para o organismo. A ciência já comprovou. Quem está constantemente alimentando pensamentos de mágoa, de rancor, de ódio, tem níveis mais altos dos mediadores cerebrais relativos ao estresse crônico. E isso causa doenças. Então não é um bom negócio. E perdoar é para que eu me liberte. E o outro? A vida vai cuidar do outro. Então é uma regra muito prática, muito simples. E quem não se convencer nesta encarnação, nós que somos espíritas temos um argumento ótimo. Vamos perdoar agora e nos libertarmos daquela situação, porque senão na próxima vem irmão gêmeo. E não estou rogando praga, não. É a lei da vida. Mas Marcelo, como é que eu vou conseguir perdoar? É como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Não amai os vossos inimigos. Vamos orar pelos que nos perseguem e nos caluniam. É difícil orar por aquela pessoa que a gente está sentindo raiva, que a gente gostaria de torcer o pescoço. Mas é o único caminho. Então a gente tem que focar na solução. A solução é orar? Vamos orar. É difícil? Não. Mas a gente faz tanta coisa que é difícil que a gente é obrigado a fazer. Quantas vezes a gente está cansado, teve uma noite difícil, filho com febre, alguém no hospital, e toca o despertador, a gente tem que ir para o trabalho, para uma série de compromissos árduos. É fácil? Não é fácil. Mas tem que fazer, a gente faz. Então vamos marcar um horário, pensar naquelas pessoas que nos magoaram, que nos atrapalham, que nos perseguem, que nos caluniam, e vamos começar
ler uma mensagem curta, fazer uma oração. E é uma dádiva, porque com o passar dos meses, não é com o passar dos dias, aquela mágoa vai se diluindo, aquele ódio vai se abrandando, e a gente começa a pensar assim: poxa, mas essa pessoa deve ter uma vida tão difícil também, né? Para ter atitudes como essa. E a gente vai se desvinculando daquela sintonia. E aí alcançamos a libertação que nos é devida. Ah, mas e o outro? O outro vai ter o que merece. Certa ocasião estávamos aqui na nossa casa, numa reunião mediúnica, lidando com o obsessor, e ele muito convicto dos seus propósitos de vingança. E aí ele nos narrou por que ele tinha tanta mágoa, tanto ódio de determinada pessoa que estava encarnada. Né? E aí ele terminou sua narrativa com muita dor, né? Falando: olha, eu confiava nele. Era a minha referência de vida. E narrou o que havia acontecido e falou: eu não tenho motivos para ficar assim. Sabe? Claro que tem. Qualquer pessoa ficaria triste, magoada. Mas ele falou: mas isso agora faz mal para você. Perdoe. Não, mas eu vou deixar ele, que está encarnado, com uma vida aparentemente muito tranquila. Financeiramente, com saúde e tal, né? Ele fala: não suporto ver ele bem assim. E aí os mentores espirituais foram conversando com o Espírito e eu percebi. E aí pelo retorno de conversa que o médium foi trazendo, a gente foi percebendo. Ele dizia assim: ah, mas ele também vai ter suas experiências difíceis? Ah, sim, compreendo. Que eu não preciso me importar com isso? Aí os mentores narraram o que estava previsto para ele. E aí o próprio obsessor disse assim: nossa, mas tudo isso? Puxa vida, coitado. Aí ele falou: estou até com vergonha do que eu estava querendo fazer nele, que não vai precisar de jeito nenhum. E ele voltou a conversar mais comigo: mas é sempre assim? Eu falei: não. Todos nós temos a oportunidade da reparação pelo amor. Pelo trabalho do bem, ele pode abrandar esta programação. Aí ele riu para mim e falou assim: ah, mas esse é difícil pelo amor. Eu conheço. Mas vamos confiar que, quem sabe, a providência divina lhe proporciona, né, que o coração dele seja tocado como o seu. Aí ele sorriu e falou: é verdade. Quanto tempo eu perdi? Então este é o sentimento que nós devemos ter quando sentimos ódio, mágoa, raiva, rancor de alguém. Confiemos que Deus vai proporcionar o reajuste necessário, sempre primeiro pela dor. Também não devemos falar assim: ah, deixa que a vida vai te consertar, aquela pitada de raiva. Isso aí não é excluir. Porque nós também temos tantas falhas para corrigir. Então vamos confiar que a vida vai dar ensejo para aquele que errou se reabilitar pelo amor, como nós gostaríamos de nos reabilitarmos pelo amor. E da parte que nos compete, vamos perdoar pela nossa saúde espiritual, pelas nossas companhias da próxima encarnação, pela nossa possibilidade de termos a mente livre para sermos felizes, pela nossa saúde do corpo. E para finalizar, vamos lembrar também que todos precisamos do auto-perdão. Nós erramos mesmo. Somos imperfeitos, sim. Tropeçamos muitas vezes. O que temos que ter todos os dias renovado e fortalecido é a nossa proposta. Quando errarmos, sim, é isso que eu sou.
Eu sou esse espírito atrasado, infeliz. Ninguém se modifica moralmente do dia para a noite. Quando errarmos, eu sou assim. Mas a minha proposta é verdadeira, é honesta. E de onde virá a convicção de falarmos isso para a nossa própria consciência? Daquilo que nós fazemos todos os dias. Todas as vezes quando eu venho para o nosso mediúnico aqui, eu fico conversando com os meus obsessores. Olha, pessoal, eu já sei que são vários. Olha, pessoal, é o seguinte, eu sei, como já falei aqui antes, né? Meu maior pânico era que no meio do mediúnico chegasse e falasse assim: o que, Marcelo? Você está aqui passando por bonzinho? Não, eu te conheço, eu acompanho o seu dia, eu sei dos seus pensamentos, você não me engana. Eu morri de medo de vocês. Aí descobri a solução, né? Todos os dias que eu venho vindo para cá, eu falo: olha, pessoal, eu continuo o espírito atrasado que vocês também conhecem, mas a minha proposta é verdadeira. E aí qual que é o valor que eu tenho para falar isso? São as orações diárias, o evangelho diário, as atividades aqui na casa, o bem que nós temos oportunidade de construir diariamente, o cuidado no uso do tempo livre, a vigilância dos pensamentos. Então, quando essa proposta séria vai se tornando um hábito em nossa vida, e acontece o momento que nós nos descuidamos, tropeçamos, caímos, imediatamente temos o dever de nos reajustar e retomarmos a proposta. Sim, eu caí porque eu ainda sou falho, mas a minha proposta é verdadeira, tenho minhas orações, minhas leituras, minhas tarefas para o bem a advogar em favor do meu retorno à proposta iluminada que eu quero seguir. Vamos pedir forças a Deus para retomarmos e também nos perdoarmos para seguirmos adiante. Tudo bem? Agradeço a atenção de todos. Hoje nós vamos terminar 5 minutos antes e com uma diferença. Eu mesmo agora farei a prece de encerramento. Após essa prece, todos os pais que não têm filho de evangelização vão tomar o passe e depois do passe estão liberados. Quem tiver filhos de evangelização, após o passe, vão me acompanhar na sala do fundo aqui do corredor, porque aí vou conversar mais um pouco com vocês, para que as crianças possam ensaiar no salão o teatro sábado que vem, para o qual todos estão convidados, 20 horas. Está bem? Então vai ser a prece agora, o passe normalmente. Após o passe, quem não tiver criança, tenha um bom domingo. Quem tiver criança, tenha bastante paciência para me ouvir mais um pouco na última salinha. Então, por favor, ninguém após o passe volte para o salão. Tudo bem? Então vamos encerrar agradecendo imensamente a Deus, esse Pai de amor, de bondade, de infinita misericórdia. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade que todos os dias temos de escrever uma nova página no roteiro das nossas vidas. Perdoa, Senhor, as atrocidades que ainda praticamos, os males que ainda causamos. Reconhecemos sinceramente a nossa condição falível de espíritos iniciantes na proposta evolutiva. Mas já temos a alegria imensa, Senhor, de constatar que a semente divina que o Senhor depositou em cada um de nós já começa a germinar. Por isso, estamos aqui hoje, rogando, Pai querido, para que o Senhor regue com as gotas do Teu amor sublime esta semente germinando, a fim de que consigamos desabrochar para a vida maior,
a fim de que consigamos todos os dias demonstrar a excelência das virtudes que o Cristo nos ensinou e sabermos que somos todos capazes de nos superarmos, de vencermos a nós próprios, se tivermos determinação, vigilância, disciplina e compromisso verdadeiro com uma conduta digna que abraçamos. Jesus, irmão das nossas alegrias, das nossas dificuldades, que nos conduz no colo nos momentos mais difíceis, ajuda-nos a cada dia, ajuda-nos a perdoarmos, a nos perdoarmos, para que consigamos ser instrumentos do amor e da luz, onde estivermos. Que assim seja.